Hoje, uma grande novidade para o direito administrativo, especialmente na nossa jurisprudência, diz respeito à concretização, à convalidação do princípio da segurança jurídica. Na verdade, esse princípio vem ganhando muita força no nosso ordenamento, vem ganhando cada vez mais espaço. O que acontece? Nós precisamos hoje ponderar os interesses. O que é mais importante? Imagine, por exemplo, se nós temos um ato administrativo e esse ato diz respeito a um dos requisitos, ele é um ato ilegal. Esse ato ilegal, em tese, ele deveria ser retirado do ordenamento jurídico, porque um ato ilegal que não tem como ser corrigido, que não tem como ser consertado, em tese, ele tem que ser retirado do ordenamento. Então, assim, se nós temos um ato ilegal, a primeira saída é, vamos tentar corrigir. Se é possível corrigir, nós vamos convalidar esse ato. Não sendo possível a sua correção, nós temos como consequência natural a retirada deste ato do ordenamento jurídico. Essa é a aplicação do princípio da legalidade. Isso significa legalidade para o administrador público. Tem que fazer aquilo que a lei autoriza, tem que fazer aquilo que a lei determina. Sendo que hoje, o princípio da legalidade, apesar de estar na base da disciplina do direito administrativo, ele não é mais um princípio absoluto. O princípio da legalidade não é dito mais hoje como uma regra absoluta. Por quê? Se o nosso ato administrativo ele é um ato ilegal, a saída natural é retirar. Mas se a sua retirada causar mais prejuízos do que a sua manutenção, se a sua retirada comprometer mais a segurança jurídica do que a sua manutenção, a ideia é, vamos ponderar. O que deve prevalecer é a legalidade, como princípio da legalidade, ou o dever de segurança jurídica e o princípio da segurança jurídica. Hoje, a nossa jurisprudência vem reconhecendo a predominância da segurança jurídica. Portanto, se o nosso ato ilegal ele causar mais prejuízos na sua retirada do que na sua manutenção, é melhor retirar. Mas se a sua retirada causar mais danos, é melhor manter. Então, o ato administrativo ilegal, ele vai ser retirado do ordenamento jurídico como regra, como consequência natural? Vai. Mas se a sua retirada causar mais prejuízos do que a sua manutenção, é melhor deixá-lo onde está. É melhor manter esse ato. Então, nesse caso, prevalece o princípio da segurança jurídica face ao princípio da legalidade. É claro que essa questão sempre gera preocupação, porque em quais circunstâncias a segurança jurídica deve prevalecer? Em quais regras o princípio da segurança jurídica deve ser predominante face à legalidade? E hoje, a nossa jurisprudência, especialmente o STJ, eles vêm determinando um critério objetivo. Nós precisamos de uma regra objetiva para dizer, neste ponto prevalece segurança jurídica face à legalidade. E a regra que vem sendo utilizada hoje é a da Lei 9784 de 99. A Lei 9784 de 99 estabelece que a administração ela tem o prazo de 5 anos para rever os seus atos ilegais. Então, o entendimento hoje na jurisprudência é que também na via judicial deve ser respeitado esse prazo de 5 anos. Também na via judicial deve ser observado, então, este prazo de 5 anos. Portanto, se o nosso ato ele é ilegal, regra, vamos tentar consertar, tenta convalidar. Não é possível, não tem conserto. Saída natural. É ilegalidade, vamos anular esse ato. Mas, se a anulação do ato causar mais prejuízos do que a sua manutenção, vamos mantê-lo. Hoje, a segurança jurídica é reconhecida com um prazo de 5 anos. Se o nosso ato ilegal já foi praticado há mais de 5 anos, o entendimento é a sua manutenção deve predominar. A sua manutenção deve prevalecer. Portanto, o ato será mantido, ainda que de forma ilegal. Eu entendo que esse não é um instituto de convalidação, porque convalidação é corrigir o erro. E neste ponto, nós não vamos corrigir o erro. Nós vamos manter um ato que é ilegal. Portanto, nesse ponto, a doutrina vem reconhecendo uma nova teoria, que é a chamada de estabilização dos efeitos do ato. Nós vamos estabilizar o ato mesmo sendo um ato ilegal. Vamos manter os efeitos do ato mesmo sendo esse um ato ilegal. Aproveitando, se você quiser ler um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos disponibilizar esse artigo no nosso site. Então, se quiser ler um pouquinho mais, tem também essa oportunidade. Obrigada e até mais!